Bos días. Ok. Ben, comezamos coa segunda ponencia de hoxe. O noso segundo interviñente é o profesor Antonio Salgueiro, que é enxeñeiro forestal de formación e actualmente docente na Universidade Lusófona do Porto na materia de planeamento e protección forestal. Antonio conta con experiencia interesante desde o ámbito privado, pero tamén desde o ámbito máis académico e a participación en proxectos internacionais na xestión de masas forestais, tanto en Europa, particularmente en Portugal, como tamén en varios países africanos. E significativamente na xestión dirixida á extracción de produtos non necesariamente madeireiros, non? Co cal é unha parte moi interesante relacionada con outros usos diferentes do monte a que ás veces non prestamos demasiada atención. Pero hoxe está aquí, de todos modos, pola súa experiencia no ámbito dos incendios forestais, en particular no ámbito da prevención e da formación de brigadas forestais, se digo ben, en todo o que ten que ver coa organización do dispositivo de prevención e do dispositivo de extinción, non? E particularmente tamén co uso do fogo, no que chamamos a veces fogo técnico ou lume técnico, co uso do lume como ferramenta tamén de prevención e de extinción en ocasións. Entón, non me demoro nada máis. Antonio, cedo a palabra. Bom dia a todos. Desculpas por não falar galego, mas vou tentar falar devagar, que nem sempre é fácil. Antes de mais, felicitar o Conselho da Cultura Galega por esta organização e agradecer, no nome do professor Francisco, o convite que me fizeram de poder aqui apresentar alguma coisa sobre a minha perspectiva, e é isso que vou tentar apresentar. A solução, como alguém perguntava há bocadinho, a solução é extremamente difícil, portanto temos que pôr se calhar muita coisa em causa para chegarmos a ela, e eu vou apresentar mais dúvidas dentro de uma linha de propostas do que propriamente soluções fechadas. Vou tentar, passando pelo caso português, fugir do caso português, que é de facto particular, e pegar mais nesta perspectiva desta nova geração de lumes e, portanto, o que podemos fazer face a esta realidade, se assumirmos que é uma realidade. E, portanto, a minha experiência, só para resumir um bocadinho, eu sou professor em muito part-time, portanto, numa cadeira de planeamento e proteção florestal, sou essencialmente empresário florestal e tenho trabalhado nesse âmbito em várias atividades, muito relacionadas com a prevenção, gestão de risco, fogo controlado e também na exploração de produtos florestais não lenhosos. E, portanto, vem muito mais da parte prática do que propriamente da parte da docência. Ora bem, eu peguei nas frases que estão no programa, que toda a gente leu com certeza, por ser o tema central e por me parecerem muito bem enquadradas. Portanto, os incêndios florestais afetam cada vez com mais virulência edificações e pessoas. A interface urbana florestal, que até pouco ou isoladamente era pasto de chamas, agora vê-se ameaçada por lumes de tal jeito que a sua proteção se converte no objetivo prioritário das operações de extinção. As operações de extinção, ou seja, todas as equipas de extinção a nível mundial sempre tiveram como prioridade a defesa de pessoas e bens, portanto aqui não é novo. Na dúvida, quando temos bens construídos ou pessoas ameaçadas e bens florestais, de qualquer equipa de combate, a prioridade sempre foi a proteção de pessoas e bens construídos. Eu próprio, com outras pessoas, criamos há uns anos em Portugal um grupo de especialistas na análise e uso do fogo no combate a incêndios, que era tudo constituído por técnicos florestais. Eu não percebo absolutamente nada de incêndios estruturais, e portanto aquilo que sabia era do fogo controlado e do que aprendi para incêndios florestais, mas quando havia aldeias ameaçadas, que remédio tínhamos se não colaborar na defesa dessas aldeias ou dessas pessoas ameaçadas? E portanto, apesar de tudo isto temos é que definir de facto, porque será difícil se calhar fazermos tudo em simultâneo e sabermos fazer tudo. E a base que eu vou apresentar é um bocadinho essa. Portanto, este câmbio qualitativo na incidência e características dos incêndios florestais, que não fará mais que incrementar-se nos próximos anos. Portanto, esta é outra questão que temos que pôr. Ontem conversávamos um bocadinho num grupo mais restrito sobre isto, quer dizer, quando é que voltará a acontecer, não sabemos, mas se calhar sabemos que volta a acontecer, porque já tinha acontecido no passado. E, portanto, não será nada de novo, nem terá sido a última vez que aconteceu. E por isso temos obrigação de nos prepararmos para tal. Portanto, a grande constatação é que aquilo que eu já dizia, a prioridade à proteção de bens e pessoas, bens construídos. Isto leva à diminuição da capacidade de contenção da propensão de fogo
Isto depois é uma espiral cíclica que não acaba e cada vez é maior. Quanto menos atenção damos à contenção do fogo florestal, maior é a probabilidade de termos mais pessoas e bens em risco. E, portanto, é isto que nós temos que decidir como é que podemos fazer para, dando prioridade à proteção de pessoas e bens, não descurando e não deixando de fazer o combate ao incêndio florestal. Quando as equipas que temos têm todas a mesma prioridade, por isso é que eu dizia também quando estive nos incêndios florestais, também quando era preciso dar ajuda à proteção de pessoas, que remédio tinha moral, psicológico de o fazer, mas temos que de facto criar aqui alguma divisão para que uma coisa não leve a que ela própria, uma prioridade não leve a que ela própria seja cada vez mais afetada e seja cada vez mais prioritária. E portanto temos aqui alguns desafios. Eu fui buscar a definição, mas esta definição tem um pouco ainda de científico, mas é aquela que vai sendo comumente aceite do que são os mega incêndios. São fogos com comportamento extremo, e aqui assumimos logo que há comportamento extremo, e isto parece lógico, mas nem todas as forças de combate ou de gestão de incêndios florestais a nível mundial ainda hoje assumem que há comportamentos extremos de fogo. Ainda há muitas forças que estão implicadas no combate a incêndios florestais a nível do mundo que continuam a achar que é tudo uma questão de capacidade de meios e, portanto, só temos é que ter meios em proporcionalidade à intensidade do incêndio florestal. Não, eu estou completamente, desde há muitos anos, oposto a este princípio e, portanto, esta definição de mega incêndios diz logo, assume que tem comportamento extremo. Designados em alguma bibliografia como mega fogos, mega fires, pela sua extraordinária dimensão, intensidade que ultrapassa qualquer capacidade de extinção e pelos elevados impactos socioeconómicos, com percas de vidas e elevados prejuízos económicos dentro e fora do setor e dos espaços florestais. E, portanto, o paradoxo atual e do futuro será um bocado, vamos fazer defesa da floresta contra incêndios, ou vamos chamar a isto tudo defesa da floresta contra incêndios, vamos fazer proteção contra incêndios rurais, assumindo que os incêndios florestais são, antes de mais, uma ameaça para as pessoas e para os bens. Vamos fazer a defesa dos próprios agentes de proteção, porque esta é uma prioridade do próprio sistema. Antes de defender o que é dos outros, é a defesa de nós próprios, é uma das regras. Nós temos que nos manter em segurança para podermos, quando temos oportunidade, oferecer alguma segurança àqueles a quem devemos essa função. E, portanto, qualquer sistema de defesa, seja ele qual for, a primeira prioridade é a defesa dele próprio para poder continuar a ajudar na defesa dos outros. E, se calhar, a defesa da floresta vem normalmente e racionalmente em último lugar. Agora, conseguimos fazer isto tudo ao mesmo tempo, com as mesmas pessoas? Vamos fazê-lo separadamente ou vamos fazê-lo autonomamente, sem que isto implique que seja uma separação completa? Ou seja, cada um destas coisas, de defesa dos agentes, da proteção contra incêndios e da defesa da floresta, ter autonomia e uma coordenação geral que acaba por metê-los todos dentro da mesma coisa. Mais à frente vamos discutir um bocadinho sobre isto. E depois é a grande dúvida da capacidade de extinção vezes a capacidade de proteção. Portanto, são duas coisas diferentes, devem ser assumidas de forma diferente. A capacidade de extinção, eu fui buscar aqui algumas coisas que são de base, são da escola, são da formação que se dá a qualquer combatente, que são umas imagenzinhas com intensidade linear da linha de fogo, portanto, intensidade linear do fogo e, portanto, aquilo que podemos fazer face a este tipo de intensidades. Portanto, temos logo ali na primeira imagem, portanto, temos coisas muito pouco intensas, isto são comportamentos de fogo controlado, este é exatamente um fogo controlado baixo arbolado, portanto, num povoamento de Pinheiro Bravo, com intensidades de 17 mais baixos, 243 kW por metro e, portanto, por aí fora, até termos aquilo que são os incêndios com comportamento extremo de fogo, com intensidades de 67.500, 20.000, acima dos 10.000 nós já consideramos, 11.000 vemos aqui um exemplo de 11.040 e quando olhamos para isto já temos sérias dúvidas se algum meio é capaz de conseguir fazer combate direto neste tipo de situações, mesmo que seja um Canadair, ou o grande jumbo que tem agora os americanos, os 747, que tem de facto uma capacidade de água fabulosa, mas em situações destas com linhas de fogo que às vezes têm quilómetros, portanto já vemos as sérias limitações que isto nos traz. E portanto isto é a continuação um bocadinho, quer dizer, quando damos aos alunos ou aos combatentes, damos estes gráficozinhos, isto é em função da classe de risco, e portanto reduzido, moderado, elevado, e o tipo de intensidade linear que esperamos e o comprimento de chama. O comprimento de chama é mais fácil para o combatente normal, para perceber que, pronto, isto, quando temos chamas até 1,30 m, é um fogo de superfície e, portanto, normalmente
um sapador devidamente formado e equipado, com material manual, será capaz de fazer combate direto nessas situações. Quando temos chamas até aos 2,5 metros, isto é claro que não é rigorosamente assim, mas anda à volta disto. Portanto, já começa a ser um fogo vigoroso de superfície e os meios terrestres são efetivos em toda a extensão do perímetro. Ou seja, com os meios normais, as viaturas de combate a incêndio, podemos ser eficazes neste combate. Quando chegamos a chamas de 3,5 metros, portanto já de elevada intensidade, pode ter momentaneamente fogo de copas e o sucesso do ataque à cabeça de fogo já exige a participação de meios aéreos para baixar a intensidade e para que os meios terrestres entrem imediatamente e, portanto, possam combater. Chamas de 3,5 metros, mais ou menos, já começamos a ter fogo passivo de copas com frequência. O ataque à cabeça de fogo é possível apenas com meios aéreos pesados e o seu sucesso não é garantido. Portanto, começamos a ter um equilíbrio entre o risco de fazer o combate e a probabilidade de sucesso, que começa a ser duvidoso. E, portanto, os esforços de controle com meios terrestres devem incidir apenas nos flancos e retaguarda. E, portanto, quem já esteve nesta sala, provavelmente já ouviu várias pessoas ver incêndios florestais. Felizmente ou infelizmente, nós, os sul-mediterrânicos, e em particular os portugueses e os galegos, todos vimos. É quase impossível não termos visto desde os primeiros anos de vida. Quem já esteve tem perfeitamente a noção que chamas de 3,5 metros, portanto estamos a falar de chamas disto, não parece nada de assustador, embora já sendo grandes, mas já começam a pôr muita coisa em causa. E, portanto, assume-se que a partir dos 10.000 kW ou dos 4,5 metros de altura de chama, que estamos fora, normalmente, da capacidade de extinção. E, portanto, nesta circunstância, quando temos isto à cabeça do incêndio, claro que nos flancos e na retaguarda teremos menos intensidade e, portanto, é esquecer a cabeça, é assumir que não temos capacidade de extinção e passar para as outras partes do incêndio. Alguns números sobre o incêndio de Pedrógão para se ter um bocadinho a noção disto e para se ver se de facto temos capacidade de extinção em determinadas alturas ou não. Entre as 19 e as 21 horas do primeiro dia, e, portanto, estamos a falar do incêndio que tinha tido início só há 5 horas atrás, portanto, não era um incêndio que já tinha 2 dias de propagação. A propagação foi calculada, uma propagação média de 3,9 km por hora. Um incêndio a propagar-se à volta dos 4 km por hora é, de facto, uma velocidade intensíssima. Nós consideramos que um incêndio tem uma propagação rápida quando se propaga acima de 1 km por hora, já é uma propagação bastante rápida. Portanto, estávamos face a uma situação de propagação extremamente rápida. As intensidades frontais foram entre os 20.000 e os 60.000 kW por metro. Se olharmos para aqui, quando temos aqui os 10.000, já consideramos que começamos a não ter capacidade de fazer o que quer que seja. Velocidade de expansão perimetral de 3.500 hectares por hora. Isto aconteceu durante 2 horas no incêndio de Pedrógão, ou seja, em 2 horas arderam cerca de 7.000 hectares. Formação de pirocumulonimbus, que deu inclusive a origem, o próprio pirocumulonimbus, a alguns raios e deu origem a algumas gotas de água. Em outubro voltou a acontecer a mesma coisa, pelo menos numa situação já identificada. A pluma de incêndio, portanto, a grande coluna de convecção da energia do incêndio, desloca-se a uma velocidade de 5 km por hora, ou seja, por cima temos o fogo e temos uma coluna que se está a deslocar a uma velocidade na vertical e na horizontal, uma velocidade de 5 km por hora. Portanto, isto é a mesma coisa quando vemos uma tempestade aproximar-se e, portanto, temos medo de todos aqueles pirocúmulos que chegam, de todos os cumulonimbus, desculpa, neste é do incêndio, aqui é o piro. Esta pluma atinge 13 km de altura, portanto, ela passa à troposfera e atinge a tropopausa. A ocorrência de 48 das 64 fatalidades registadas, portanto, 75% das fatalidades ocorrem num período de 10 minutos e numa distância de cerca de 11 km. Isto já nos dá a ideia, em 10 minutos e 11 km, para termos a noção do que foi este fogo todo, praticamente em simultâneo, nesta extensão toda de território. Isto é verdadeiramente assustador. Para atender, e eu tenho estes números para se ver um bocadinho, quer dizer, para atender que temos capacidade de extinção em situações destas, não temos. E toda a gente tem a perfeita realidade de que não tem. Nesta situação, a primeira coisa de facto a fazer é a salvaguarda dos combatentes. Agora, no momento real, há muita coisa que pode ser feita antes e depois. Durante isto, é de facto, nós temos uma coisa que discutimos em Portugal, o CIRESP, o Sistema de Comunicação, falhou. Eu tenho uma convicção pessoal que, felizmente, a dada altura, que ele falhou. Porque se não tivesse falhado e se tivéssemos conduzido mais combatentes para esta situação, teríamos tido muito mais mortos. E, portanto, é claro que ele ter falhado noutras circunstâncias foi, quase diria, catastrófico. Agora, há um momento em que, se calhar, felizmente, não podemos enviar mais ninguém para esta situação. A velocidade de propagação em dado momento, portanto, isto é muito momentâneo, da tal coluna de convecção é de 15,2 km por hora.
maior incêndio registado em Portugal até essa data. E com uma catástrofe tão grande em Pedrógão em 17, entre 17 e 20, mas isto ocorreu no dia 17, todo este episódio, a partir do dia 18 é um incêndio normal, digamos, normalíssimo, mas com um perímetro já de dezenas de quilómetros. Pensávamos que o castigo dos céus teria chegado para este ano, ou seja, estaríamos mais ou menos livres de ter outra coisa parecida. Infelizmente enganamos e, portanto, isto é só voltar ao incêndio de Pedrógão, isto é tal uma das imagens da coluna de convecção, da pluma do incêndio, portanto esta é horizontal, na vertical não a conseguimos ver. Portanto, o que acontece muito sumariamente, explicado em termos mais simples, esta coluna vai furando várias camadas de diferenças de pressão, portanto de instabilidade atmosférica, este é num dia em que há uma entrada de uma frente de instabilidade, portanto de trovoadas, até que quando atinge esses 13 km, perde, no fundo é a panela de pressão, deixa de ter pressão, e portanto como deixa de ter pressão, ela desmorona-se e cai. Contrariamente às figuras que costumamos ver de incêndios convectivos, de colunas de convecção, em que é o cogumelo, ou seja, ele sobe e depois desmorona-se quando deixa de ter quando passa a bigorna, aquilo que se chama a bigorna, que é a grande diferença de pressão. Esta não tem o desenvolvimento em cogumelo, tem, muito pior que isso, tem um desenvolvimento quase longitudinal lateral. E, portanto, ela vai se expandindo paralela à superfície terrestre numa direção, enquanto a parte principal é vertical, e quando se dá a disrupção da coluna, portanto, o downburst, dá-se em toda esta zona. Portanto, não é só na envolvente daquilo que estava a arder, dá-se muito mais à frente. Isto, de facto, provocou um mar de chamas, as pessoas não sabiam de onde vinha o fogo. As pessoas viam fagulhas a cair, sem perceber de onde é que viam, e viam tudo a arder. Portanto, entraram em pânico, como entraria quase qualquer um de nós. Esta é uma outra relação, é o quadro anterior que já tínhamos, eu só o voltei a pôr aqui para uma coisa, para acrescentar aqui o intervalo do índice canadiano de risco meteorológico de incêndio, adaptado, que utilizamos para Portugal. E, portanto, que é a grande medida, este índice e os subíndices que estão na origem, são aquilo que nos determinam ou que nos dizem qual é o comportamento esperado do fogo. E, portanto, o que nós temos é que, a partir de um FWI acima dos 39, estamos em situações de comportamento extremo do fogo e, portanto, difícil de combater e de extinguir. Aquilo que nós temos, isto foi o Paulo Fernandes que já preparou, aquilo quando olhamos para algumas dos locais onde foi calculado o FWI, é que na Lousã, isto no dia 15 de outubro, portanto saltamos do dia 17 de junho para o dia 15 de outubro, e temos um FWI na estação de Lousã, Coimbra, Leiria, Nelas, Guarda, Figueira da Foz, Alcobaça, como nunca tinha sido registado em Portugal. Portanto, nunca tínhamos, está completamente fora, está no percentil máximo, ou seja, é a primeira vez que se registra um valor destes. E para termos uma noção, aqui estão 86, 81, 79, eu volto ao diapositivo atrás e quando estamos acima dos 39 estamos fora da capacidade de extinção, ou seja, podemos esperar fogos de comportamento extremo. E depois quando vamos aos outros, ao índice de umidade dos combustíveis finos, ao índice de seca, ao índice de comportamento de velocidade do fogo, da disponibilidade de material morto, portanto, vemos que numa série destes índices nós estávamos, de qualquer forma, quase em todos eles acima do percentil 95. Uma particularidade já agora que estamos na Galiza e que vocês dizem, e eu acredito que levaram com o incêndio de Monção, e acredito, já olhei um bocadinho para o comportamento dele, em Monção não estávamos nessa situação, embora estivéssemos já num comportamento muito difícil de combater, porque estamos no 32, mas que é mais ou menos frequente no território de Monção durante um verão normal. Portanto, eu volto aqui, queria voltar aqui, portanto, estamos já entre o comportamento de um risco muito elevado. Em Monção, parece-me, nesta hora, e daquilo que já vi até agora, que houve, acima de tudo, uma dificuldade em perceber, em priorizar combate. Há dois incêndios quase em simultâneo, um deles que oferece relativamente pouco risco, outro que oferece um risco devido à carga de combustíveis muito grande, que é o de Monção. Prioriza-se o combate noutro porque estava numa área protegida, e quando se repararam que o de Monção, que se calhar era o prioritário, já era tarde demais. Isto tem a ver com outras histórias, e eu, como disse que não queria particularizar a situação portuguesa, não vou falar delas. E, portanto, em 2017, o professor Luciano Lourenço já apresentou alguns destes nomes, temos 111 mortos, temos 116 dias de alerta especial de nível amarelo ou superior. E o que é que acontece quando temos tantos dias de alerta? O alerta passa a estar banalizado, porque, de facto, as pessoas ouvem quase todos os dias na comunicação social, os combatentes recebem quase todos os dias um comunicado a dizer estamos em alerta amarelo, alerta laranja, alerta vermelho, que a dada altura e no final do verão, isto é desvalorizado.
Outro grande problema dos alertas, que depois pego-lhe um bocadinho, é que nós não temos diferença de atuação relativamente aos alertas. Os alertas o que dão é diferença na ativação de meios que devem estar prontos para intervir. Mas em termos de intervenção não há uma diferenciação e ela tem que existir. De alguns destes incêndios de outubro de 2017, o que já nos foi permitido ver, e daquilo que dizia também o professor Luciano Lourenço, o ataque inicial é sempre muito mais fácil que o ataque ampliado. O ataque inicial dá-nos quase sempre oportunidades de controlar o fogo de forma relativamente fácil. O que muda muito é quando estamos com FWI de 10, se calhar temos 2 horas para o ataque inicial. Quando estamos com FWI de 5, com chamas de 1,5 metro, temos uma semana para o ataque inicial, isto por exagero, claro, mas a severidade do fogo é tão baixa que podemos ir devagar, podemos fazer quase tudo devagar, não vale a pena precipitar-nos. Temos tempo a pensar. Quando estamos com FWI de 80 e com índices, como vimos, o índice de severidade atinge os 1000 em determinadas estações, se calhar temos 5 minutos para ataque inicial. E, portanto, a nossa regra diz que em ATI são 90 minutos em ataque inicial. E tanto diz que temos 90 minutos para ataque inicial e o sistema de triangulação quando estamos no índice amarelo como quando estamos no índice vermelho. Isto tem obrigatoriamente que ser adaptado. Portanto, não podemos ter a mesma organização, o mesmo sistema de comando do dispositivo quando estamos numa situação ou quando estamos na outra. De facto, mesmo os fogos com comportamento extremo dão-nos oportunidades de combate no ataque inicial. Agora, essa oportunidade pode durar, de facto, como durou em alguns destes, 10 minutos, 15 minutos. Falhamos isso, acabou. Podemos estar um dia sem poder fazer nada e temos que começar a assumir isso. Tivemos 50 mil hectares ardidos em apenas 3 dias de junho, portanto, que nos parecia enorme, como nunca tínhamos tido. Pois em 3 dias de outubro teríamos cerca de 250 mil hectares ardidos. Estes números ainda são provisórios, portanto, isto ainda exige alguma validação. A base das estatísticas que existem neste momento é do site do Instituto de Conservação da Natureza, mas muita da cartografia vem do EFIS, portanto, da JRC europeia, e, portanto, isto exigirá, mas eu preocupo muito pouco este tipo de estatísticas. Se arderam 480 ou 520 mil hectares, dá exatamente o mesmo, não muda nada. Tivemos 214 grandes incêndios florestais com mais que 100 hectares, que implicam 93% da área ardida. Tivemos uma coisa nunca imaginada, tivemos 62, aquilo que eu chamo muitos grandes incêndios florestais com mais de 1000 hectares. E, portanto, estamos a falar em 3 dias. Em 3 dias tivemos 62 incêndios com mais de 1000 hectares. Tivemos 11 incêndios com mais que 10 mil hectares e tivemos os 5 maiores incêndios de sempre, qualquer um deles com mais de 35 mil hectares. Se há capacidade de extinção que consiga dar resposta a isto nesta hora, não acredito. Sinceramente não, e portanto este gráfico já foi mostrado e eu só o mantive por uma coisa, que é para vermos, de facto, existe algum retorno, algum fenómeno cíclico nesta situação de incêndios de comportamento extremo, de mega incêndios. Nós tivemos em 2013, por situações de temperatura, por uma outra situação particular à qual não estamos habituados, mas que aconteceu. Estamos muito pouco habituados e cada vez menos isto veio-se a alterar, o clima tem de facto tido alterações, e eu já nem estou a falar das estatísticas, estou daquilo que me lembro quando era pequeno, das grandes trovoadas secas na entrada do verão. Nós deixamos de as ter durante muitos anos, pois em 2003 tivemos uma trovoada seca, vinda de sudoeste, sul-sudoeste, e portanto tivemos comportamentos de incêndios que não são os típicos da nossa região. Temos fundamentalmente incêndios com comportamento de vento de leste para oeste e de norte para sul, que são os ventos dominantes dos nossos territórios. Em 2003 tivemos propagação de incêndios do sudoeste para nordeste, porque entrou uma trovoada seca e de repente tivemos centenas ou milhares de ignições provocadas por trovoada. Em 2005 voltamos a ter incêndios que podemos chamar catastróficos, e aí já muito por uma situação muito semelhante à de 2017, por seca severa e extrema, e portanto muito prolongada, e portanto isto repetiu-se em 2017. Temos aqui um intervalo de entre 12 e 14 anos, que é, curiosamente, o intervalo também que é, pela nossa bibliografia e por muitos trabalhos que tem feito, sobretudo Paulo Fernandes, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o tempo de acumulação máxima de combustível. Ou seja, nos nossos ecossistemas centro e norte do país, mediterrâneos com influência atlântica, ao fim de 12 anos, nós voltamos à situação de base, ou seja, uma situação sem intervenção em que podemos ter 30, 40 toneladas de matéria seca por hectare de combustíveis arbustivos, combustíveis finos, são esses que nos interessam para os incêndios. Ao fim de 12 anos recuperamos e estamos no pico. E tivemos os azares todos, digamos, ao fim dos 12 anos de acumulação deste território que já tinha ardido ativamente em 2013 e 2005, temos
os combustíveis no máximo da sua força e temos um ano extremamente seco que supera, quase que bate os recordes de seca e de temperaturas altas, portanto, praticamente em simultâneo. Isto é natureza e, portanto, é bastante aleatório. E porque estes mega incêndios florestais, isto é uma resenhazinha, já foram faladas algumas, portanto, a homogeneização da paisagem, carga, continuidade e regularidade do tipo de combustível, que se deve a várias causas, o êxito rural, o abandono de atividades tradicionais já foi falado, mas este êxito rural, eu atribuo-lhe poucas culpas neste momento. O nosso êxito rural começa de forma acentuada nos anos 60, 50, 60, e portanto isto foi há quase 60 anos. E portanto, como vemos, este abandono já teve efeitos, digamos, na homogeneização do território, no perder o mosaico que tínhamos de aldeia, agricultura, pastorícia, floresta, já o tem há muitos anos. Portanto, não é recente, é um feito antigo. Claro que nós temos a segunda vaga daquilo que o Edelmiro trouxe, isso sabemos também, a segunda vaga do abandono, sobretudo das atividades rurais, e o trabalho foi interessantíssimo por esta relação entre si, senhor, continua a haver pessoas que vivem nos meios rurais, mas aquilo que dizia o Edelmiro, mas a maior parte delas já não tem atividades rurais, ou seja, a atividade delas não tem qualquer impacto na nossa paisagem, no nosso risco de incêndio, às vezes até pelo contrário, e portanto isto já dá-se nos anos 80 muito, com a entrada da União Europeia, e portanto esse poderia ter efeito, mas quer dizer, isto é um somatório e voltar para trás vai ser difícil, é claro que nós dizemos era mais interessante ter gente nos territórios rurais, mas o abandono dos territórios rurais dá-se por pobreza extrema em muitas circunstâncias, portanto não podemos esquecer isso, portanto por mais que queiramos pintar, nem vamos conseguir levar pessoas nos territórios rurais. Nestes territórios rurais havia muita gente que tinha saído das cidades e que tinha vindo numa perspectiva de uma vida diferente, sair do stress da cidade, educar os filhos na aldeia, de fazer o seu próprio investimento, de conseguir viver na aldeia. Muitas destas pessoas não vão ficar neste espaço, porque estão falidas moralmente e financeiramente. É o sonho de uma vida que se foi embora e financeiramente muito daquilo que estavam a fazer deviam-no ao banco. E portanto tudo isto ainda vai pôr mais em causa todo este abandono rural que trazíamos. Agora é que vai ser difícil conseguir convencer pessoas de que viver no mundo rural é uma forma feliz de estar, é uma forma pacífica de viver. Portanto, nós precisamos, psicólogos, sociólogos, os agrónomos, precisamos, economistas, precisamos trabalhar isto ativamente para perceber como é que nós podemos agora retroceder este processo que já vinha aceleradíssimo. Portanto, isto é extremamente difícil. Falta de gestão florestal privada e particularmente pública. O Pinhal de Leiria que herdeu, para mim, é um paradoxo da nossa gestão teórica pública das matas do Estado e das matas comunitárias. Estes eram os territórios estruturantes da nossa paisagem, eram os nossos montes vicinais, estavam colocados em sítios estratégicos para combate a incêndios florestais. Esses foram quase os primeiros a ser abandonados. E, portanto, quando o Estado nos diz que vai recuperar terras para fazer ele próprio a gestão, eu amarro as mãos da cabeça e digo, estão a fazer de nós parvos, só pode. Porque os exemplos que temos, vocês felizmente têm essa grande diferença em toda a Espanha. O Estado, apesar de podem gostar ou não gostar, continua a fazer gestão ativa em muitas das áreas. Os serviços florestais existem e são reais. Os serviços florestais em Portugal neste momento são um serviço de faz de conta, são fictícios. E é hipocrisia absoluta continuar a pretender que eles vão fazer aquilo que já não fazem há 20 anos. Pinhal de Leiria tinha a gestão como se nós vivêssemos na Alemanha. Tinha uma gestão de exploração madeireira, ponto final. Por isso, quando se fala de ordenamento, eu tenho muitas reticências ao ordenamento. Primeiro, o ordenamento é extremamente teórico e depois, que tipo de ordenamento? Pinhal de Leiria está ordenado, tem ordenamento, ardeu a 90%, porque tem um ordenamento que não tem em consideração o elevado risco de incêndio, que não tem em consideração a própria necessidade de autoproteção desses povoamentos. Uma instituição que gera 9.000 hectares, quem me dera gerir 2.000 hectares de Pinhal Bravo, com as condições que tem o Pinhal de Leiria, e que me dissessem quanto é que tinha que dar de retorno ao Estado. Uma instituição que gera 9.000 hectares de pinhal num sítio, numa unidade única, portanto, o grande latifúndio, tem que estar preparadíssima para combater incêndios florestais, mas eles aparecem. Não era o caso. E, portanto, sobre gestão pública, um bocadinho a situação em que estamos. Condições meteorológicas extremas, falta de capacidade operacional de antecipação e adequação dos sistemas de supressão. De facto, situações destas, os incêndios florestais têm uma particularidade quando comparados com a maior parte das ocorrências de proteção civil. São previsíveis. Por mais variabilidade que tenham, porque têm fatores meteorológicos, têm fatores humanos, têm fatores topográficos, têm fatores de combustíveis, têm isso tudo, nós sabemos pelas estatísticas e pelas condições meteorológicas quando é que temos maior probabilidade para ter incêndios. Nós sabíamos, que estiveram relacionados com incêndios florestais em Portugal e os que estão de forma mais séria, que quando se começou a anunciar que ia chover no dia 16 de outubro, que íamos ter um aumento do número de ignições.
é psicótico, é doentio, mas é a população que temos. E, portanto, nós vamos ter que continuar a viver com ela e vamos ter que, sempre que possível, contornar as causas de incêndio, como alguém dizia há bocadinho, ótimo. Se nós conseguirmos substituirmos, eu vou mostrar isso mais à frente, às causas de incêndio, tanto melhor. Mas se não, mesmo que nos consigamos substituir, temos que assumir que há uma proporção grande ou significativa da população, não é preciso ter muitos, que usa o fogo de forma completamente irracional. E não o usa por grandes objetivos. Muitas destas ocorrências são provocadas para queimar os resíduos de poda, os resíduos da limpeza de um vale. Portanto, coisas completamente inacreditáveis, quer dizer, não é para fazer uma grande gestão de pastorícia de 50 hectares que muitas vezes põe fogo neste momento. Muitas vezes, também pode existir, mas muitas vezes é por coisas completamente ridículas. Embora, nos incêndios de outubro, e só para sair um bocadinho também da questão, porque a dada altura em Portugal passou um programa que eu considero criminoso, porque tentou imputar toda a responsabilidade dos incêndios de outubro a grandes organizações terroristas. Isto é, de facto, a desresponsabilização pública e privada de toda a responsabilidade que todos temos na causa dos incêndios florestais. Eu acho que uma jornalista que faz um trabalho destes devia ser pura e simplesmente retirada a carta de jornalista, porque falseia dados. Eu vi o programa já depois de ele ter passado, recusava-me a ver, mas depois, por questões, por formação profissional, tive que o ver, e, portanto, é falseado, toda a opinião é orientada, é subversivo. É a expressão que se pode utilizar. É orientada num sentido que é de tentar desmascarar isto tudo e dizer, temos aqui um Daesh que agora está dedicado aos incêndios florestais. O incêndio da Lousá, por exemplo, foi o maior do país e da história do país, tem mais de 50 km de comprido em linha reta. A origem do incêndio da Lousá não é criminosa, e sabe-se que não é. O incêndio de Arganil, que é paralelo ao da Lousá e acaba por afetar isso tudo, não é criminosa, é um reacendimento. Tivemos vários incêndios por falta de respeito da altura de segurança de linhas elétricas. Os ventos que partem árvores e, portanto, ou que partem linhas que atingem as árvores. Portanto, isto são questões estruturais que nós conseguimos resolver. Portanto, os criminosos, esses todos, haverá, com certeza que haverá. Os desequilibrados mentais, com certeza que haverá, com certeza que há. Temos alguns inimputáveis que já foram identificados várias vezes. Mas nós esses temos muita dificuldade em resolver as situações. Portanto, vamos tentar resolver aquelas que são relativamente fáceis de resolver e depois as outras vamos ver se de facto estamos preparados para quando sabemos que pode acontecer a situação, então vamos atuar por antecipação. Falta de capacidade, elevado número de ocorrências, é verdade, é um dos grandes problemas, nós somos o recordista mundial do número de ocorrências de incêndios florestais. Privilégio de meios de combate sobre a preparação, a estratégia e conhecimentos. Andamos há anos a pedir meios, mais meios e mais meios. Vamos continuar nisto dos mais meios. É verdade que os meios fazem falta, sem sombra de dúvida. É verdade que se calhar precisaremos de mais meios aéreos, sobretudo em ataque inicial, para apoio ao ataque terrestre, mas não é só com os meios que se resolve e, acima de tudo, com a estratégia e conhecimento que se pode resolver. E depois, a questão que já foi referida de simultaneidade de combate, incêndios florestais, proteção e socorro de pessoas e bens. Este é um problema que temos na proteção civil, nós, e julgo que é um bocadinho frequente nas proteções civis, é tentarem fazer as duas coisas simultâneas. A proteção, que é o antes, e o socorro, que é o durante e o após. E, portanto, isto baralha-nos bastante o sistema. Eu tive incêndios florestais onde houve incidentes graves com combatentes e sei o que acontece nessas circunstâncias. O combate ao incêndio florestal pura e simplesmente para. Portanto, há um momento de reorganização em que se tenta perceber, mas foi foram 2, foram 10, estão feridos, estão mortos, o que é que aconteceu? E que toda a gente fica gelada na expectativa de perceber o que aconteceu. E, portanto, muitas vezes perdem-se oportunidades de combate, que às vezes são muito curtas no tempo e no espaço, por questões dessas. E, portanto, precisamos separar. Isto não é uma particularidade de Portugal, infelizmente. Nós temos, eu fui buscar só algumas coisas, fui buscá-las à Wikipédia, portanto estão acessíveis a toda a gente. Temos no Chile incêndios selvagens descritos como os piores da história, da moderna história do Chile. Temos no British Columbia, também de 2007, Fire Season, notável por 3 razões. Pela dimensão da área ardida numa estação, portanto, que é recorde, pelo largo número do total de evacuações numa estação de incêndios, também recorde, e terceiro, pelo maior incêndio florestal da British Columbia. Bem-vindos ao clube, nós também temos o maior em 2017. 2017, California Wildfire Season is the most destructive one of record, ou seja, Califórnia,
O sistema americano, em termos de supressão, é um sistema que eu admiro, da forma como está organizado, da forma como tem treinado os combatentes, da forma como fazem participar voluntários que vêm, mas que vêm em apoio aos profissionais e aos especialistas. E, portanto, acho que em termos de supressão, o sistema americano é, de facto, tem um Incident Command System que nós nunca conseguiríamos aplicar, mas que precisávamos de adaptar, porque tem tantas etapas e tantas sucessões que, se calhar, não temos população que chegue para isso. E, portanto, apesar destas referências todas, é constituído essencialmente por florestais e, portanto, este ano, nos incêndios que tiveram, sobretudo no final do ano, apesar desta estrutura toda, tiveram que ir praticamente todos para a proteção de pessoas e de bens, apesar de serem especialistas de combate a incêndios florestais, porque a profusão era tanta e a situação era tão grave que não tinham escolha. E depois também na África do Sul, um dos focos mais notáveis em termos de deslocação, em termos de ativação de bombeiros. Portanto, não é uma situação portuguesa, eu não pus a situação galega, porque já aqui foi referida várias vezes, mas tivemos vários sítios do mundo, num só ano, que tiveram fogos como nunca tinham tido, superiores àquilo que havia. E, portanto, isto é só para relembrar mais uma vez que muitos destes fogos estão aqui neste gráfico, estão nesta zona, e, portanto, não é com extinção a cabeças de incêndio ou com tentativas de combate no sistema que temos, nos sistemas que temos atualmente, que somos capazes de os controlar. Agora, nestes fogos com comportamento extremo, as intervenções tradicionais ao nível da prevenção e do combate estão limitadas em termos de eficácia pela intensidade da frente de fogo, bastante limitadas em tempo e no espaço. Comportamentos extremos como os que ocorreram em 2003, 2005 e 2017 em Portugal ultrapassam a capacidade de extinção. Nestas circunstâncias, ações preventivas standards ou regulamentares não provocam alterações na intensidade do fogo que diminuam de forma considerável a sua intensidade, não contribuindo para melhorar as possibilidades e as probabilidades de êxito do combate. Isto não quer dizer, eu estou a tentar tratar aqui sobretudo estes mega incêndios. O que eu tento dizer aqui não é que não se deva fazer prevenção. É que, sim senhor, a prevenção tradicional é eficaz para a maior parte dos incêndios que temos. Agora, para situações destas, se nos queremos preparar, temos que ter outro tipo de prevenção estrutural. Temos que ter outro tipo de atuação no território, porque não é, ou seja, não podemos esperar que com faixas de 10 metros para cada lado das estradas, que vamos parar incêndios, numa coisa que eu digo a seguir, que teve que se propagaram, estes incêndios de outubro propagaram essencialmente por saltos. E o salto normal, pequeno, tinha centenas de metros, tinha 100, tinha 200, tinha 300 metros, mas houve saltos registados, vários, de 1 km, 2 km, portanto, com faixas de 20 metros nós não temos qualquer possibilidade. Portanto, fogos com comportamento extremo criam piroambientes, ou seja, são incêndios que criam o seu próprio ambiente meteorológico e propagam-se frequentemente por fogos secundários, saltos de fogo a várias centenas de metros ou superiores a 1 km. Estas situações excepcionais têm vindo a aumentar face às alterações climáticas e é expectável que venham a ocorrer com mais frequência. Exigem novas formas de atuação ao nível dos espaços, das pessoas e dos dispositivos. A questão principal é, e é difícil, quais? Portanto, e depois vem um bocadinho o como fazer. Sabemos o que fazer, isso sabemos, menor carga de combustível, menor continuidade e menor combustibilidade das formações florestais, dos espaços florestais. É fácil, esta é uma solução que todos sabemos que funciona. Agora, a grande dificuldade é como é que podemos fazer isto, como é que devemos fazer para que seja eficaz em todas as situações e, inclusive, ter alguma probabilidade de eficácias em situações extremas destas. Assumindo alguns pressupostos da nossa realidade, em particular, elevadas proporções do território com interface urbano-florestal, elevadíssimas diria, elevadas proporções de territórios sem qualquer valorização ou gestão, e desertificação rural com abandono de territórios e de bens construídos, e, portanto, que estão completamente abandonados. Não são só os espaços florestais. Em Portugal e na Galiza, penso que talvez numa menor proporção, mas acontece com frequência, os aglomerados em espaços rurais estão profundamente abandonados em muitas circunstâncias, com muitas casas de volutas. Outro problema também deste abandono rural foi, de facto, um abandono que se repercute pela média de idade das pessoas que vivem nestes espaços e, portanto, que afeta as suas capacidades físicas. Propagação de fogo dentro de aglomerados a partir de edificações de volutas. Esta é uma situação que ocorreu frequentemente nos incêndios de Pedrógão, voltou a acontecer agora. Ou seja, o incêndio florestal, de facto, atinge a interface, atinge algumas construções que estão na interface, mas como todos sabemos, o incêndio florestal não tem um tempo de residência extremo. O incêndio florestal é, um dos problemas que ele tem, aliás, é ser extremamente rápido. E, portanto, não fica horas no mesmo sítio a arder. Normalmente não fica, claro que pode ficar, um cepo podem ficar coisas dessas, mas não é o comportamento normal.
Um incêndio numa casa de voluta que entra numa casa, numa infraestrutura qualquer de voluta, está horas a arder. E, portanto, a partir daí temos muito mais probabilidade de afetar as outras infraestruturas que estão nessa envolvente. Portanto, não temos nestas circunstâncias que nos preocupar só com a interface, temos que olhar muito para aquilo que está dentro dos espaços urbanos e ver se de facto eles próprios têm condições para não propagarem o fogo dentro desses espaços. Um parênteses, os nossos regulamentos definem... Estamos... 15. Então, não dou exemplo nenhum. Não dou. Definem a obrigatoriedade de intervenções nas interfaces. Por exemplo, destas pesquisas que já fiz para tentar perceber melhor um bocadinho os incêndios de outubro, dentro dos espaços industriais, alguns deles tiveram impactos, Oliveira do Hospital, Oliveira das Mães, independentemente da interface estar tratada ou não, no interior desses espaços urbanos ou industriais, existem muitas áreas que não estão ocupadas e que estão completamente cheios de combustível lenhoso, prontos para arder. Não há nenhuma lei que preveja a obrigatoriedade de limpeza desses no interior. E, portanto, há aqui algumas coisas. Custo elevado de intervenções, portanto, desligamos entre responsabilidade de investimento preventivo e propriedade de desligamento e bens a proteger, é questão da propriedade, envolventes aglomerados, custo elevado de intervenções tradicionais de gestão de combustível e frequentemente com recurso a técnicas ou processos pouco eficazes e eficientes. Por exagero, falámos em limpar a floresta. Limpar a floresta é uma coisa que não existe. Portanto, é uma coisa pura e simplesmente fisicamente impossível. Não se limpa a floresta, limpam-se casas, limpam-se coisas impermeabilizadas. A floresta podemos ter gestão de combustível, mas vai lá sempre haver combustível e temos que ter essa noção. Outra noção é que combustível morto é sempre pior que combustível vivo, porque tem menos percentagem de água e, portanto, mais facilmente arde. Outra é que o principal fator de propagação de incêndios são combustíveis finos. Quando temos intervenções de gestão de combustíveis que nos transformam combustível vivo em morto, que nos deixam o combustível todo no local, como se faz frequentemente com motorroçadoras ou destroçadores de mato, não estamos a gerir risco de incêndio, estamos a gerir paisagem. Diminuímos de facto a altura das chamas quando temos incêndio, mas não diminuímos a velocidade de propagação. Não aumentamos muitas vezes as capacidades de intervenção. E, portanto, é isso às vezes que também temos que ver. Dificuldade na implementação de gestão de combustíveis em dimensão adequada aos objetivos, devido à dimensão das propriedades e abstenção frequente. Possibilidades. Vamos, portanto, preparar para situações extremas e complexas de mega incêndios. Essa é uma pergunta que cada um dos sistemas terá que se fazer, dos sistemas de defesa ou de proteção. Assumindo que existem limites para a capacidade de extinção em situações extremas, mesmo menos complexas que os mega incêndios. O que fazer, como fazer, quando esta é ultrapassada e temos simultaneamente espaços florestais a arder, vida de pessoas em risco e bens construídos em risco ou a arder. E, portanto, como gerir estas situações que têm que ser decididas muitas vezes ao segundo ou pelo menos ao minuto. Será possível fazer simultaneamente combate, proteção e socorro com a mesma tipologia de equipas e as mesmas pessoas? Como organizar o sistema para dar respostas imediatas, socorro, e impedir que o incêndio rural se continue a propagar, ou pelo menos estar preparado por antecipação para intervir quando existem oportunidades de combate. E eu permito propor algumas alternativas, não sou o dono da verdade como ninguém é nestas circunstâncias, por alguma experiência e por obrigação também moral, penso que já estarei em condições de poder ter a coragem de propor, fazer algumas propostas. Estas primeiras que aqui estão nem são minhas, são da Comissão Técnica Independente no âmbito do estudo que foi feito de incêndios de Pedrógão, mais à frente tenho algumas que já são mais pessoais. E, portanto, assumir que devemos passar de sistemas difusos de defesa da floresta contra incêndios, e difusos porquê? Por esta dicotomia, proteção de pessoas, proteção de floresta, fazemos o quê? Para sistemas de proteção contra incêndios rurais. Adotar sistema de gestão integrada de fogos rurais, subdividida, mas com coordenação central, para a prevenção e para o combate em duas competentes. Uma delas, a proteção contra incêndios rurais, e, portanto, dedicada à sensibilização, educação, vigilância, prevenção, pré-supressão, supressão, especificamente dirigidos para a proteção e socorro de pessoas e bens nas interfaces urbano-florestais. Ou seja, não se ocupa de incêndios florestais, ocupa-se do impacto que os incêndios florestais podem ter nestas interfaces e nas pessoas e nos bens. E a gestão dos fogos rurais, que se ocupa particularmente da prevenção, vigilância, pré-supressão e supressão de incêndios em espaços rurais fora das zonas de interface. Ou seja, que se ocupa dos espaços florestais propriamente ditos. E na proposta que foi feita no âmbito da Comissão Técnica, fomos até ao extremo de propor que em determinadas circunstâncias seja desde o início assumido que mesmo as ações de supressão são desde o início separadamente feitas por equipas que se dedicam ao incêndio florestal e por equipas que se ocupam à proteção na interface.
E proteção contra incêndios rurais, uma série de linhas, sensibilização e educação, portanto, eliminar comportamentos de risco. Este, já se falou aqui, é a primeira coisa, quer dizer, que se pudermos diminuir o número de causas, o número de ocorrências, percebendo as causas, temos que o fazer. Preparar pessoas para comportamentos de autoproteção e do seu património. Por influência da comunicação social, muito, de que cada vez que havia um incêndio em Portugal, ou que há um incêndio em Portugal, anda à procura da casa que ardeu, sem nunca explicar se era uma casa de voluta, se era um palheiro, se era um barraco para guardar lenhas, ou se era uma casa de habitação, provocou-se, de facto, um medo terrível de ficar na própria casa. Portanto, no fundo, temos comportamentos de risco também por má informação ou por deturpação da informação que se dá às pessoas. Portanto, o que se deve fazer é ensiná-las a estarem dentro de casa, como devem fazer, como devem ter a casa para se conseguirem proteger dentro dos meios mais seguros que temos para nos proteger contra o incêndio florestal, que é a nossa própria casa, se estiverem em condições. Depois, prevenção e preparação, portanto, ter os territórios envolventes aos aglomerados em dimensão adequada ao comportamento esperado de fogo, com baixas cargas, continuidade e inflamabilidade de combustíveis, se possível através de atividades sustentáveis. Apoiar, organizar, trabalhar iniciativas e atividades das populações locais, num princípio de subsidiariedade, ou seja, ir de encontro àquilo que é possível ser feito pela comunidade e não ir impor aquilo que queremos que seja. Identificar e preparar líderes locais de refúgio e procedimentos de proteção. Eliminar fatores de risco de propagação dentro dos aglomerados, as edificações de volutas. Sobrepor interesse público de proteção civil a interesses ou desinteresses privados. Treinar equipas locais para apoio ao combate a incêndios. Na pré-supressão, comunicar situações de risco meteorológico extremo, comunicar antecipadamente a aproximação de incêndio e comportamento esperado. Há duas coisas muito interessantes, uma delas é, todos nós temos telemóvel, toda a população tem telemóvel, os miúdos com 7 anos de idade têm telemóvel, a grande maioria deles, e nestes grandes incêndios, o sistema de telemóvel frequentemente falhou, mas o que é curioso é que o sistema de internet raramente falhou. Ou seja, toda a gente que as pessoas passaram a comunicar por WhatsApp ou Facebook. Não conseguiam comunicar por chamada, mas conseguiam. Portanto, nós temos um meio fabuloso de chegar num segundo a toda a população. E, portanto, lhes dar indicações sobre aquilo que esperam. Não é nada de novo. Em muitos países do mundo, isto faz-se. Pessoas recebem SMS a dizer o que lhes pode acontecer ou recebem SMS a dizer o que lhes deve acontecer, o que devem fazer. E, portanto, nós temos um meio extremamente barato e eficaz de chegar a toda a gente, temos é que o usar. Depois, temos aqui mais uma série de coisas, supressão e socorro, sempre que necessário, feito por equipas específicas dedicadas. E, portanto, gestão de incêndios rurais, eu já aqui acima tinha uma coisa que acho que deviam ser as palavras mestras destes sistemas, é preparar e antecipar. Portanto, trabalhar o mais possível por antecipação e preparação dos intervenientes, das populações, e portanto depois sempre por aquilo que eu dizia há bocadinho, os incêndios florestais têm esta característica, um terremoto nós não sabemos quando ele vem, um maremoto podemos saber com alguns minutos de antecedência, uma erupção do vulcão normalmente não sabemos quando ele vem, o incêndio florestal sabemos em que época ele vem frequentemente e sabemos em função das previsões meteorológicas como é que ele pode vir, e portanto isto permite-nos trabalhar com preparação e com antecipação. Na gestão dos incêndios rurais, portanto, uma sensibilização agressiva dirigida especificamente para as populações rurais. A causa principal de incêndios vem das populações rurais, sem querer, por querer, com objetivos criminosos sem eles, mas é quem vive nos espaços rurais. Tivemos durante anos e continuamos a ter programas de sensibilização nas rádios, nas televisões, nos livros, nas revistas, nos periódicos, dirigidos à população urbana, que não diz nada a populações rurais. E, portanto, temos que ir às populações rurais e fazer este trabalho com elas, fazer o inverso. E o policiamento ativo e duro, eu diria extremamente duro, dos territórios em situações de risco. Nós se sabíamos que ia haver doidos que iam pôr fogo a alguns que puseram no dia 15 ou 16 de outubro, tínhamos obrigação, porque sabemos estatisticamente, de ter posto toda a polícia disponível nos sítios de maior risco para impedir que tal acontecesse. Quem o faz sabia, há bocadinho perguntavam se podia fazer fogo no verão em Portugal. Não se pode fazer fogo no verão em Portugal. Pode-se fazer fogo em situações muito particulares no verão em Portugal, por equipas especializadas em fogo controlado, com o risco abaixo do elevado, e, portanto, se chover pode-se fazer fogo em determinadas circunstâncias. Porquê? Porque há algumas espécies que nós temos muita dificuldade em tratar com fogo controlado fora de verão. A giesta, que vocês também têm, é uma delas. A giesta de verão é um excelente combustível, fora de verão é um quebra-cabeças para fazermos um fogo controlado em gestal. Portanto, criou-se esta exceção que nunca foi utilizada. De resto, toda a gente sabe que é proibido. Apesar de não se ter dito às pessoas no dia 10 de outubro que se fizessem fogo podiam lá morrer e podiam matar os vizinhos, dever-se-ia ter dito, deviam-se ter mostrado imagens muito duras sobre o morto dos incêndios,
mas foi anunciado em toda a comunicação social que era proibido o uso do fogo. Portanto, quem o fez em consciência de que estava a fazer uma coisa que era interdita. Portanto, nós temos que ser extremamente duros com estas situações. Vocês são muito mais que nós. Eu conheço alguns exemplos de Espanha de pessoas com formação, de pessoas com família, com todas as boas referências que de forma incauta provocaram incêndios e que tiveram que pagar por isso. Nós nunca tivemos isso. Nunca nos aconteceu tal. Mesmo que não seja de forma incauta. E, portanto, nós temos que ser muito duros porque morreram 111 pessoas. Quer dizer, estas 111 pessoas que morreram não servem para nós podermos ser duros com alguém que provoca incêndios destes, que até pode ter provocado um incêndio pequeno, mas no limite podia ser um destes. E, portanto, nós não podemos ser complacentes, não podemos ser a coletividade silenciosa. Temos que o deixar de ser. Se levamos isto a sério, temos que o deixar de ser. E sobre a prevenção, é a área em que eu trabalho mais, mas deixei um bocadinho para o fim, atuar sobre as ignições, portanto, eliminar comportamentos de risco identificando as causas de incêndio e atuando por eliminação ou substituição. Uso adequado de fogo. Se nós sabemos que há populações que precisam de forma racional e consciente do fogo para trabalhar, se há pessoas que precisam de queimar determinadas áreas, nós temos que nos aproximar destas pessoas para colaborar com elas. Fomos nós que puxamos muitas destas utilizações para a época indevida. A política de exclusão do fogo que fomentamos e que ainda hoje temos durante dezenas de anos, empurrou as pessoas que trabalhavam de forma racional e bem feito com o fogo no território para os períodos de risco, empurrou-os para o verão. O fogo feito no inverno, feito no outono, tem frequentemente que ser acompanhado. É facilmente identificável com uma pessoa. Hoje isso já é permitido, mas nós permitimos um pastor que queira fazer um fogo, uma queima, no nosso território. Tem que se dirigir à Câmara Municipal, tem que pedir uma licença, e dão-lhe uma licença para 3 dias. E, portanto, se ele nesses 3 dias não tiver condições meteorológicas para execução de fogo, tem que voltar à Câmara Municipal, pedir nova licença, mais 3 dias. Isto é de doidos. Um pastor raramente vai à Câmara Municipal, por princípio, quer dizer, quanto menos contacto tiver com o município, melhor, porque assustam esse contacto. Portanto, nós temos que criar mecanismos de substituição a algumas das causas. Depois, além de mais, muitas destas utilizações rurais ou tradicionais deixaram de ter o conhecimento suficiente para hoje em dia o fazerem sozinho. Isto é uma situação idêntica, perfeitamente idêntica entre o norte de Portugal e a Galiza. Portanto, a outra forma da prevenção é apoiar a existência e, sobretudo, a manutenção de despovoamentos de baixa combustibilidade. É difícil, temos solos fracos de uma maneira geral, mas temos algumas situações em que os podemos ter e, portanto, se temos fundos da União Europeia que se usem para isto. E eu digo, e por isso ponho aqui sobretudo a manutenção, o que temos feito é apoiar a instalação. O povoamento de carvalhos nos primeiros 10 anos de vida tem tanta combustibilidade como o eucaliptal nos primeiros 10 anos de vida. Até diria, tem mais. Porque enquanto não conseguir dominar os combustíveis superficiais, os arbustos, o risco é, acima de tudo, o dos arbustos que lá existem, não é da espécie florestal que está lá em cima. Portanto, nós precisamos muito mais que fomentar a instalação, porque instalar um carvalhal e abandoná-lo é não fazer nada. Em termos de impacto para a sociedade e para os incêndios. Precisamos de fomentar através de prémios à manutenção. Eu acho que as externalidades podem ser pagas a posteriori. Eu vejo com muito mais eficácia nós pagarmos ao fim de 10 anos num carvalhal e pagarmos 10 vezes aquilo que valia a instalação, do que irmos pagar a instalação e não queremos saber mais do que lá aconteceu. Apoiar iniciativas de prevenção produtivas, enquadrá-las nas ações de gestão de risco, valorização e proteção florestal, que criem emprego localmente e provoquem desenvolvimento rural. A resinagem, os cogumelos, as pinhas, as atividades de exploração de produtos florestais não lenhosos que levam muito mais gente à permanência nas massas florestais. Criam rendimento, no caso da resinagem, por exemplo, a renda das bicas, a renda que se paga por uma bica para resinar, é equivalente à produção de madeira. Ou seja, só com esta atividade estamos a duplicar o rendimento por hectare desta espécie florestal, do pinheiro bravo. Estamos a criar emprego nas comunidades que são muitas vezes os donos deste povoamento florestal. E estamos a ter permanência dentro destas massas florestais. Não conheço ninguém que diga, eu estava numa área florestal e foram pegar fogo a 50 metros de mim. Se souber que está alguém dentro, ninguém vai fazer a doideira de ir lá pôr fogo. Os incendiários são estúpidos em termos racionais, muitos deles, mas não são parvos. Portanto, sabem aquilo que estão a fazer. Portanto, esta presença nas massas florestais é uma das melhores formas para evitarmos o problema. E participação das equipas de combate nas ações de prevenção. Vocês têm isso aqui, nós temos muito menos a ligação entre prevenção e combate. E depois na gestão de combustível, portanto, substituir para estas situações de mega incêndios intervenções em faixas por intervenções à escala da paisagem, portanto, trabalhar em grandes mosaicos, trabalhar em grandes dimensões, custa-nos tanto às vezes fazer faixas de 20 metros de largura, como nos custa intervir em áreas com 200 ou 300 metros de extensão.
de extensão, desde que a técnica seja adaptada a esta dimensão. Os australianos, por exemplo, ao Pinhal Bravo, que levaram no Pinhal de Leiria, têm intervenções extremamente eficazes em termos de incêndio. De 3 em 3 km fazem uma faixa de 500 metros de fogo controlado. E de 3 em 3 km, se tivermos faixas de 500 metros com fogo controlado em que reduzimos os combustíveis finos, mesmo em situações de mega incêndios, elas vão ser eficazes para apoiar a contenção do incêndio. Ir de encontro às necessidades dos utilizadores de territórios, perceber o que as pessoas desses territórios querem e tentarmos aproximar, adotar princípios de gestão estratégica de combustíveis para a sua localização e dimensionamento, adequadas ao comportamento esperado de fogo, à recorrência, antecipar. Nós sabemos mais ou menos, se me perguntarem rapidamente onde é que Portugal pode arder nos próximos 3 ou 4 anos, o meu palpite não andará muito longe da realidade. Perguntaram-me no início, depois dos incêndios de outubro, de Pedrógão, do incêndio de Pedrógão, onde é que eu achava que ia arder a seguir, e eu disse irá provavelmente arder na região centro de Portugal, onde ardeu muito em 2003 e 2005. Portanto, não é tão difícil. É claro que há formas muito mais, sem ser desta forma empírica. Pegamos no computador, pegamos no sistema de informação geográfica, pegamos no histórico de incêndios, vemos a recorrência, os combustíveis que há e facilmente começamos a reduzir a malha do país para os sítios onde temos grandes probabilidades de vir a ter problemas. E, portanto, é aí que devemos colocar as nossas intervenções. Escolher as técnicas de intervenção com base na sua eficiência, portanto, a eficiência é mais que a eficácia, é o custo e o resultado. Usar o mais possível o fogo controlado em mato e subcoberto, por ser a técnica que permite de forma mais rápida, económica e eficaz a redução e eliminação dos combustíveis finos, servindo também para a formação de quem combate. A melhor formação que podemos dar não é dentro de uma sala, é claro que é preciso formação dentro de salas, mas a seguir é pegar nas pessoas que estão dentro de uma sala e irmos nós ser mestres do fogo. Irmos nós pôr fogo e essas pessoas perceberem qual é o comportamento do fogo numa perspectiva completamente diferente do combate. Há uns anos atrás, um sapador que tinha sido bombeiro florestal, tinha sido bombeiro durante muitos anos e que já teria na altura perto de 60 anos, era bombeiro há 40 e tal, e no fim, numa ação de fogo controlado, eu perguntei-lhe o que é que achava e ele dizia, é a primeira vez na minha vida que tive calma para poder olhar para o fogo. Porque até agora, sempre que ia, a prioridade era apagar. Isto era um bombeiro rural no tempo em que os nossos voluntários eram rurais. Sempre que ia para o incêndio era apagar. Aqui não, aqui somos nós que andamos aqui a dominar o fogo. E, portanto, isto é uma perspectiva de formação completamente diferente. E eu acho que já me perdi aqui um bocadinho, mas esta é se calhar um bocadinho mais polémica. Definir territórios e condições meteorológicas para gerir incêndios de reduzida severidade, incêndios confinados, aproveitando-se oportunidades e evitando-se a armadilha da extinção. O que é isto, a armadilha da extinção? O Marco Castelão gosta muito de falar disto e eu concordo perfeitamente. Se nós, de facto, formos muito eficazes na extinção de incêndios de pequenas dimensões e não fizermos muita gestão de combustíveis, o que começamos é a ter aquilo que nós tivemos com os incêndios de 2003 e 2005. É um território extremamente homogéneo, onde não temos mosaico, onde é tudo igual. Portanto, nós temos aqui algumas possibilidades de, em situações pré-determinadas e locais também, aproveitar alguns incêndios, que de facto são de origem não positiva, mas que são incêndios. Se virmos que tem nessas condições pré-definidas comportamento aceitável, definir até onde podem arder, ser incêndios confinados, ou seja, transformarmos em incêndios, desde que, claro, o prejuízo desses incêndios não seja grande. Portanto, estamos a falar dentro daquilo que é racional. Aproveitar incêndios florestal e a despesa que já estamos a fazer para ir combater, para o transformar num ato de prevenção, de gestão de combustíveis. Este, curiosamente, foi uma coisa que nos foi pedida em Portugal em 2010 pela própria Proteção Civil. Este processo que nós fizemos em Portugal de ter técnicos de fazer prevenção e combate em simultâneo, de fazer prevenção nos sítios onde tinha mais probabilidade de arder, tivemos logo num ano, em 2 anos tivemos 52 ou 53 situações de sucesso, que a prevenção que tínhamos feito com fogo controlado coincidiu com incêndios que foram lá bater, e não fomos nós que fomos pôr os incêndios. Por esta perspectiva que eu te falava há bocadinho, quer dizer, nós conseguimos prever onde é que vai arder. Mais cedo ou mais tarde, a uma distância de 3 ou 4 anos, a probabilidade é, sobretudo num país que tem tantos incêndios, tantas ocorrências, que as estatísticas são normalmente significativas. E, portanto, isto permite fazer este tipo de coisas. Em 2010, qual foi a minha enormíssima surpresa? Que o responsável, na altura da Proteção Civil Operacional, nos pediu para definirmos as regras para poder identificar incêndios confinados. Todo este processo acabou, não por influência deste processo dos técnicos, deste pedido disto tudo, caiu tudo, não por influência de alguém da Proteção Civil, mas por decisão de um florestal que, entretanto, chegou ao poder. E, portanto, acho interessante esta perspectiva da gestão dos incêndios de uma forma de podermos aproveitar. Pré-supressão e supressão, portanto, antecipar com base nas previsões do histórico as situações meteorológicas que propiciam condições extremas de propagação de fogo,
Dimensionar as equipas e tipologia de intervenções em função do comportamento esperado de fogo, era aquilo que eu falava há bocadinho, temos que adaptar procedimentos ao nível de risco que temos, e não apenas dizer que temos que ter mais meios, porque o nível é vermelho e não amarelo. Localizar e distribuir equipas no território, considerando a proximidade aos locais de maior probabilidade de ocorrência e de maior dificuldade de supressão. Adequar os procedimentos e organização da primeira intervenção, ataque inicial, em função do comportamento esperado de fogo. Comunicar ativamente com as populações. Comunicação social, web, a net, a rede móvel, as consequências de determinados comportamentos em situações extremas, utilizando, por exemplo, imagens de fatalidades. E estou a acabar. O fogo florestal tem comportamentos relativamente previsíveis a algumas horas de distância. Aproveitar ao máximo esta possibilidade para trabalhar por antecipação. Vocês fazem muito melhor que nós. Privilegiar as intervenções em função da sua probabilidade de êxito e do potencial futuro de expansão do incêndio. Assumir que o combate tem capacidades limitadas e que fora da capacidade de extinção não devem ser desencadeadas ações de supressão. Dotar as equipas de combate, analistas de incêndios e de profundos conhecedores de territórios. Estudar e aprender o mais possível com os incêndios e intervenções do passado. Esta foi um dos pontos bastante interessantes em se ter nomeado uma comissão técnica para o incêndio de Pedrógão e agora para outubro, é que é a primeira vez em que nos pedem, aprendam, digam-nos o que se passou para ver se aprendemos para o futuro. E, portanto, é um passo, eu diria quase gigante, esperemos que tenha repercussões. Obrigado a todos pelo convite e pela atenção dispensada. Moitas gracias, Antonio, moito obrigado pola intervención. Non sei se temos vamos retrasados, non sei se temos un espacio para unha pregunta ou dúas. Temos dúas xa aquí na frente, entonces procedemos. Eu gostaria de felicitar o António pelo tipo de apresentação de caráter muito prático, muito aplicado, que reflete a realidade portuguesa. A minha pergunta é quase uma provocação. Não falou dos sapadores florestais, não podia falar de tudo, obviamente, mas parece-me que é uma força que tem dinamismo, talvez não tanto quanto gostaríamos, e que poderia ter um papel muito mais importante naquilo que é o serviço público. A vigilância, enfim, para mim é mais passeio do que propriamente vigilância. A ação dissuasora parece-me que é mais teórica do que prática, porque no fundo as pessoas sabem onde é que eles andam, quando é que passam e por aí fora. E como sou um defensor das faixas, acho que em vez de culpabilizar os proprietários florestais, parece que o Estado, e não vou falar dos governos em particular, estão a fazer dos proprietários mãos da fita os culpados de tudo. Enfim, eu também sou proprietário e talvez por isso não me sinta bem nesse papel. Eu gostaria que essas faixas pudessem entrar no domínio público e em vez de serem os proprietários ou responsáveis, poderem ser os sapadores, por exemplo, a fazer a limpeza, o corte, a gestão do espaço à volta dos aglomerados. Enfim, parece-me que isso resolveria uma série de problemas e gostava de saber a sua opinião em relação a isto. Muito obrigado. Relativamente aos sapadores, de facto não falei no dispositivo de combate nem de prevenção. Eu sou o grande defensor também dos sapadores florestais e daí a minha parte de voluntariado é dada a uma associação florestal na qual participo ativamente, fazendo parte da direção. Os sapadores têm a grande vantagem de serem populações rurais, portanto vivem no meio que têm que defender, de trabalharem todo o ano nos meios rurais, portanto fazem prevenção durante uma parte do ano e combate. O combate, os sapadores só fazem, infelizmente, diria eu, primeira intervenção perante a lei e rescaldos. Portanto, não estão, teoricamente, em combate alargado. E eu concordo perfeitamente com isso, porque devem estar preparados para as próximas ocorrências. Como temos tantas, têm que sair na fase final do ataque inicial, até porque os sapadores em Portugal, presumo que são como algumas brigadas que vocês têm aqui, têm uma viatura com 400 litros de água. Portanto, estudar para ataque inicial, no ataque alargado, podem fornecer informação importante dos caminhos, das acessibilidades, do estado dessas acessibilidades, do que é mais perigoso ou menos, mas participar acho bem que saiam para estarem prontos e para depois voltarem a entrar nos rescaldos. Portanto, eu, os sapadores, espero que o programa continue e, portanto, que tenha ainda mais valias. Eu tenho vindo a reclamar e acho que consegui finalmente que sejam englobados no programa de sapadores estas atividades da exploração de produtos florestais não lenhosos. Eu tenho na área que me toca mais, que é a resinagem,
e dizendo, eu levei a empresa em que trabalho para a resinagem não como um fim, mas como um meio. Levei a empresa para a resinagem porque queria fazer gestão florestal em colaboração com montes vicinais, com compartes, numa fase em que em Portugal se parecia que os serviços florestais iam finalmente assumir que não tinham capacidade humana para a fazer e que iam liberalizar o processo, em 2011. Portanto, eu precisava de alguma atividade, como não sou rico, na empresa em que estou tenho que trabalhar o dia a dia para ter o salário, precisava de alguma atividade que me financiasse a gestão. Ou seja, na prática, que me pagasse as pessoas lá estarem presentes, sobretudo nos períodos de maior risco. E então, de tudo o que vi, era a resinagem. Em termos de equilíbrio financeiro, precário, mas se o retorno fosse zero, com 7 pessoas, 7, 8 meses nos povoamentos de Pinheiro durante o ano, já era um retorno excelente, porque não gastava nada para lá ter para fazer vigilância, para fazer a prevenção e para fazer a primeira intervenção. E, portanto, parece que agora o Secretário de Estado anunciou ontem, eu soube quando estava aqui a ver a net, que vai fomentar, nós tivemos uma reunião com ele, a Associação da Resinagem, há um mês, propusemos-lhe isso, ele gostou da ideia, que vai também abrir o programa de sapadores a este tipo de atividades, ou seja, que possam ser enquadrados mais ou menos no programa de sapadores, ainda é a definir, pessoas que têm uma atividade de 6, 7, 8 meses no âmbito florestal, esses têm que ser pagos pela atividade, e o resto, portanto, receberem os equipamentos para a primeira intervenção e terem o financiamento para fazerem civicultura, não era para estar em casa. Ainda por cima isto é ridículo, quer dizer, isto é a desestruturação do nosso sistema e não conhecer a realidade. Os resineiros que nós contratamos, as equipas de resineiros que contratamos durante a época da resina, quando não estão a resinar e como não nos atribuíram a gestão de áreas florestais para não liberalizar o processo, quando não estão a resinar vão para o fundo de desemprego. Portanto, aquilo que nós propunhamos era, vamos-lhes pagar para serem ativos, em vez de lhes pagarmos para ficar em casa. Portanto, parece que finalmente isso vai avançar. Sobre as faixas, eu sou o defensor há muitos anos de que defesa pública é responsabilidade pública. Portanto, eu não posso pedir a um privado, ou seja, nós podemos fazer tudo e o Estado pode fazer tudo e até nos pode achar, o Estado às vezes pode ser menos sério quando lhe interessa. E, portanto, eu pedir a um privado para limpar uma área e que o custo da limpeza supera qualquer possibilidade de retorno financeiro para proteger um bem que não é dele, vai contra todos os princípios de respeito pela economia, de respeito pelo indivíduo, e, portanto, o que eu acho é que, de facto, isto já foi público. A lei que nós tínhamos até 2004 obrigava a intervenção de proteção aos aglomerados, estava na responsabilidade dos municípios. Só que como os municípios não faziam, a Guarda Nacional Republicana não podia levantar autos aos municípios, porque ia-se gerar aqui um problema que nunca mais acabava, então mudou-se a lei. É tal a questão de que não temos solução, muda-se a lei, faz-se outra. E, portanto, isto transitou esta responsabilidade, que é de facto uma responsabilidade difusa. Muitos dos nossos proprietários florestais que têm terrenos de envolvente nas interfaces urbano-florestais prefeririam oferecer os terrenos deles aos municípios ou à aldeia do que ter que fazer este investimento de 3 em 3 ou de 4 em 4 anos. Eu acho que deve ser uma responsabilidade pública, mas que nós já não assumimos, mesmo naquela que atualmente é responsabilidade pública. Muitas das envolventes das interfaces florestais industriais não estavam limpas nos incêndios de 16 de outubro, e essas já são responsabilidade pública. Portanto, de facto, existe uma perspectiva política de responsabilizar consecutivamente o proprietário florestal, quando vamos analisar as responsabilidades públicas, elas também já não são cumpridas. E, portanto, não posso estar mais de acordo. Tiñamos unha segunda pregunta aquí. Más aproximadamente, aínda que supoño que variará moito dunhos incendios a outros, canto tempo, por exemplo, no caso de Pedro Gaio, que é unha situación extrema, pode pasar entre a suposta ignición e o momento en que o incendio xa non é controlable? Mais ou menos se pode facer unha estimación? Sí. Ver o tempo que temos disponible, non, para poder actuar nesa situación. Em Pedrógão foram cerca de 20 minutos. 20 minutos. Na Lousá, curiosamente, no grande incêndio, no maior que tivemos até agora, deu-nos um bocadinho mais tempo, pela conversa que tivemos com pessoas que tiveram logo desde a fase inicial. Em princípio, na Lousá teria havido quase 1 hora de oportunidade para ataque inicial, mas não era ataque inicial como ele está desenhado nos procedimentos. Tinha que ser um ataque inicial feito logo com procedimentos de ataque alargado. A questão também é essa. É que não é só o tempo, são os meios que deslocamos para ataque inicial em situações destas. E, portanto, em Pedrógão teria que ter 6 vezes mais os meios que tinha para este ataque inicial.
Na Lousá ainda não fizemos as contas, o artista Paulo Fernandes é que se dedica a estas extrapolações e falas muitíssimo bem feitas, o nosso grande especialista de incêndios, de facto, e de estudo daquilo que pode ser feito, mas eram precisos muito mais meios e, acima de tudo, falta um meio essencial que foi o apoio aéreo em ataque inicial. Portanto, era preciso esse apoio aéreo. E muito ataque inicial, nós deste aqui precisaríamos logo, por exemplo, de meios aéreos pesados, porque não ficam em reserva a fazer literalmente nada. Se nós assumirmos esta perspectiva de que incêndios, como o dia 16 de outubro, vão rapidamente ultrapassar a capacidade de extinção, porque é que nós reservamos meios para ataque ampliado? Nós não vamos ter oportunidade de combate e ataque ampliado. Portanto, isto é quase mandar a cavalaria toda, por região, claro, não é esvaziar umas regiões para privilegiar outras, mas aquela que está ali disponível é quase pôr tudo em ataque inicial. Bueno, temos agora un cuarto de hora.